Gente, boa noite. Esse mês de maio, né, que é um mês que a gente comemora, que a gente chama o mês da família, né, um mês muito ligado à falange de Maria de Nazaré, né, que foi um exemplo de família, né, mesmo lutando ali, acreditando, consolando, sustentando Jesus de Nazaré, né, enquanto a gente vê, aliás, não vê a presença de outros familiares de forma tão significativa quanto Maria Santíssima ao lado do filho, né, que talvez estivesse aí hoje nas ruas, aqui de Copacabana ou de qualquer lugar do mundo, seria considerado o quê? Né? Um homeless, no bom português, um ferrado na vida, sem casa, sem nada, né? Então, nós temos em Maria Santíssima ainda, né, esse símbolo, mas temos certeza que Maria Santíssima, a falange dela, que é imensa, imensa, falange belíssima, da qual faz parte, inclusive, o próprio doutor Bezerra de Menezes, tem a honra, assim como o nosso querido patrono Eurípides Barçanufo, que são da falange de Maria. Maria, com certeza, continua trabalhando pelas famílias aqui no nosso planeta Terra. É um anjo, né? Uma enviada de Deus e de Jesus, a Maria Santíssima. Então, para a gente abrir esse mês de maio, nós vamos começar com esse tema, a família e os desafios da convivência. Vocês veem que a gente colocou a palavra desafio, não são os problemas da convivência, mas sim desafios. Então, já vamos começar a mudar a nossa mente, né? Ao invés da gente pensar, mas eu tenho muito problema na minha família. Eu não tenho problema. A partir de hoje, eu não tenho problema na família. O que eu tenho na minha família são desafios. Por quê? Porque eu e o restante da minha família somos todos luzes, somos filhos de Deus. Jesus disse que nós éramos luz, né? Que brilha a vossa luz. Uai, que vai brilhar se não tenho? Só pode brilhar o que eu tenho. E o que eu tenho? Luz dentro de mim. Porque eu sou filho da luz. Eu sou filho do Criador do universo, tá certo? Então, vamos começar a mudar verbalmente. Em vez de falar, mas você não conhece a minha família, tanto problema, não. Você não conhece a minha família. São tantos desafios, né? Porque aí a gente já vai começando a mudar a nossa postura mental diante da nossa família. E o objetivo aqui hoje é exatamente a gente ver por que tem tantos desafios de convivência na família. Mas, como costuma dizer minha mãe, família é família. Isso, no final, no frigir dos ovos, na hora que a coisa fica braba, o que resta é a família. Queira ou não, goste ou não, tenha muitos desafios de convivência ou não, né? Próximo, por favor. Bom, para a gente falar de família, gente, primeiro a gente tem que falar da questão de usar a lógica, usar a razão e não a emoção. Porque se a gente quiser começar a falar aqui de família usando só o coração, só a emoção, vai dar ruim, não vai dar bom. Então, nós temos que deixar esfriar um pouco, coloca o coração numa criogenia, temperaturas bem baixas, deixa ele meio paradinho ali na dele e vamos usar a razão. Como disse aqui o Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a própria fé, ela é inabalável, né, quando ela encara frente a frente, face a face, a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se isso faz a fé inabalável, isso faz as nossas linhas de pensamento muito mais fortes quando vamos também analisar família, porque família não é acaso, família não é pegar dadinho e ver que lado sai. Não, não, a gente sabe através das obras, quem não leu, leia. Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, são mais de 10 livros da coleção Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do Chico Xavier,
né, em que a gente vê como é tratado, né, no mundo espiritual, nas colônias espiritual, todo o planejamento reencarnatório. Ah, Conceição, parece até que eu fui obra do acaso. Não tenho nada a ver com a minha família. Aí mesmo que eu acho que é mais que tem, né? Então, nem vamos falar. Então, vamos tentando, né, gente? Tentando um exercício de lógica e de razão. Vamos deixar um pouco emocional, por isso que eu falei para colocar o coração na criogenia, que são temperaturas bem baixas, né? Para o coração ficar bem congeladinho. E a gente aqui hoje, nesse exercício, nós encarnados e desencarnados, todos que aqui estamos, reunidos, o presencial, o virtual, o mundo espiritual, né? Fazemos essa análise aqui da questão da família e os desafios da convivência. Próximo, Gustavo. Bom, a formação física da família. Gente, a formação física orgânica da família, eu não me esqueço. Quando eu estava no ensino médio, gente, minha pior nota sempre foi biologia. Mas uma coisa eu não esqueço, a professora me falando, de que o óvulo, né, é praticamente água. E eu fui olhar agora na internet, tinham mais alguns dados com a porcentagem de águas. Não, ainda continua do que eu aprendi lá no final da década de 70, né? É basicamente água. Como que pode água, gente? Dois átomos extremamente simples, entre aspas, pelo menos do ponto de vista da física, simples, entre aspas, que é o H2O, que é o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Pronto. Pronto, né, gente? Até parece, né? Eu vou pegar e vou fazer. Ah, ele não consegue nem fazer no laboratório. Eu lembro também na universidade, o professor de química dizendo o seguinte, que a água, quando ela é estudada, ela é praticamente seca. Nós, aqui na Terra, não conseguimos modelos teóricos, cálculos, para realmente descrever a água molhada. Então, os cálculos que a física e a química fazem, a água é seca, nas nossas contas, de tão complexo que é esse H2O. Né? Então, o óvulo, o espermatozoide, numa ejaculação, né? Nós temos aí quantos... Bom, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, nós já sabemos que são células. Espermatozoide, célula masculina, o óvulo, que é basicamente a água, a célula feminina. E num processo, né, em que nós vamos ter uma fecundação, gente, são entre 200 a 400 milhões de espermatozoides. Mas só um vai atingir o óvulo. Gente, isso é um fenômeno fantástico, porque são muitos que chegam até o óvulo, muitos se aproximam do óvulo, entre 200 e 400 milhões, uma revoada em cima do óvulo, só um consegue penetrar no óvulo e se unir a ele e compartilhar DNA, etc. E em 2016, na Universidade Northwestern, em Chicago, eles, através de um processo com microscópio de fluorescência, perceberam o seguinte: quando o óvulo é fecundado por esse único espermatozoide, ele emite luz. No momento da fecundação, emite luz. Isso quem está falando não é a doutrina espírita, quem está falando é a ciência, tá? Desde 2016. O que acontece? No momento dessa fecundação, em que o óvulo, que o espermatozoide, no momento que ele penetra o óvulo, o espermatozoide, o óvulo, ele aumenta muito o nível de cálcio. Para aumentar o nível de cálcio, ele tem que liberar o zinco, lá da tabela periódica, o zinco. Quando esse zinco é liberado, esse zinco emite uma luz. E ela é vista no microscópio de fluorescência, como a gente vai ver no próximo slide, Gustavo. É isso aqui que acontece. Esse está sendo o momento de uma fecundação desse óvulo aqui, tá? Esse microscópio de fluorescência
consegue detectar essa luz que ele emite. Como nós falamos, foi em Chicago, e aqui, olha, mostraram pela primeira vez em 16, capturando em vídeos incríveis, são verdadeiros fogos de artifício. À medida que zinco vai sendo liberado, vão tendo faíscas. É como se tivesse, gente, claro, eu estou sendo poética, o coração saiu da criogenia, eu aqueci agora o coração, mas é como se fosse uma verdadeira comemoração. Então, a nossa vida humana, ela começa com um clarão de luz. É uma comemoração, porque se a gente vai lá nos livros da coleção do André Luiz, coleção Nosso Lar, nós vamos ver quão complexo é o departamento, o trabalho de um departamento de reencarnação. Todo o planejamento, todo o mapa que eles fazem da própria composição nossa, do nosso organismo físico, propensões a doenças, altura, tudo planejado. Então, imagina que na Terra a gente não consegue chegar perto de um mapa desse, né? Com todos os detalhes do nosso corpo físico, gente. Isso é impressionante, isso é fantástico, né? Próximo. Bom, e aí a gente se pergunta, diante de todo esse cenário, para que um novo espírito venha à Terra e tenha um corpo físico, para que ele possa utilizar esse corpo físico aqui na Terra, a gente se pergunta, isso é obra do acaso? Isso é aleatório? Deus pegou um dado naquele dia, essa daí vai nascer, essa daí sou eu. Essa daí vai nascer, então vamos jogar um dado para cima. E olha aqui, olha, saiu com a Aparecida e a Milton, meus pais nessa encarnação. E saiu com esses dois. Então, manda o espírito para lá, vai para lá. Né? Isso seria isso daí. Né? Então, nós nascemos de forma aleatória, com todo aquele processo ali. Processo de 200, 400 milhões da mesma coisa tentando penetrar no óvulo e só um consegue. E quando aquele entra, o óvulo fecha e não entra mais nenhum, a menos em casos que nós temos de gêmeos, etc., que aí são exceções das exceções das exceções das exceções, que também são planejados, óbvio, né? Então, gente, o que vai determinar se eu vou nascer na família A, na família da minha amiga? Eu queria ter nascido na família da minha amiga. Meu Deus, como a gente ouve isso. Adolescente, então, é uma bênção, né? Mas eu queria ter nascido na amiga do Bruno. Por que eu nasci nessa família aqui? Porque lá na casa do Bruno é assim, mas aqui em casa, né? Então, o que determina? Por que eu nasci na minha família e não na família do Bruno, né? Próximo, Gustavo. Bom, gente, leis divinas. O que determina em que família nós vamos nascer são leis divinas. Bom, se nós estamos... Vamos usar a lógica e a razão, gente. Esquece um pouco o coração, as dificuldades com a família, né? Se são leis divinas, são leis perfeitas. São justas e bondosas. Porque para criar tudo isso que ele criou, inclusive esse processo do próprio geração de um corpo físico, é um ser extremamente inteligente e de uma bondade e misericórdia. Tanto que não falta nada para nenhum animal, para a planta, para as árvores, que cria isso tudo. Então, são leis de amor. Não é lei de desamor, são leis de amor. O problema é que nós somos míope. Muitas vezes é amor e a gente bota a lente de míope, né, de desamor, e não conseguimos entender essas leis. Em processo reencarnatório, nós temos a questão da lei da afinidade espiritual, espíritos amigos, espíritos afins, que já tiveram convivências juntas, ou às vezes não tiveram nenhuma existência juntos, mas são pessoas,
são espíritos com características, pensamento parecidos. Então, gente, alguns nascem segundo a lei de afinidade espiritual, espíritos afins, tendo se conhecido ou não, mas tem afinidades. E tem aqueles também que nascem segundo a lei de causa e efeito. Fiz indevidamente, uma hora terei que reparar. E vou reparar como? Nascendo com aqueles aos quais eu fiz algo que não foi legal. E recíproca é verdadeiro. O outro vai nascer comigo porque fez comigo coisas que não eram legais, ou fomos parceiros na iniquidade, parceiros no crime espiritual. Vamos vir juntinhos. Bom, aqui na Terra, mundo de provas e expiações. Quem nasce com afinidade espiritual é um ganhador, assim, entre zilhões. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós mesmos não temos muita afinidade, nós mesmos não angariamos muitos espíritos afins a nós. Então, são raros, mas a gente pode observar nas nossas famílias, nas famílias dos amigos, do tio, da prima, que seja, famílias muito interessantes, que você vê ali naquele núcleo familiar a causa e efeito, tendo sido o motivo de reunir aquela galera, né? Bota todo mundo junto, já pensou que maravilha? Nossa Senhora! Desencarno com desafeto e nasço com desafeto, ou nasço daqueles desafetos, pai ou mãe, ou recebo no meu ventre desafeto. Não é fácil. Não é fácil, é uma beleza. E depois bota todo mundo morando junto, na mesma casa, ali, como se fosse uma barraquinha de acampamento. E aí o caldeirão ferve. Aí são desafios e desafios. Mas aqui, não sei vocês, eu observo, tem muitas famílias aqui na Terra que tem dois ou três elementos que são espíritos afins, em que aquele grupinho, 2 ou 3, pode ser até mais, dentro daquele núcleo familiar. Núcleo familiar, gente, que eu estou me referindo basicamente, são os progenitores, né? E os filhos, a cria, né? Aquele núcleo menor ali da família, o núcleo central, né? Mas, às vezes, vem um pai com afinidade muito forte com um dos filhos, ou uma mãe com afinidade, um vai sustentar o outro para que possa conviver com os desafios dos que vêm pelo desafeto da causa e efeito, da lei da causa e efeito. Não sei se vocês observam isso. E isso mostra, mais uma vez, usando a lógica e a razão, a bondade de Deus para conosco. Porque diz, cara, vai dar ruim, Conceição vai se lascar. Não é assim. Deus não fica lá, olha, se lascou. Não, ele quer que a gente tenha sucesso. A gente não reencarna para fracassar. A gente reencarna para vencer, para sair aqui da Terra de cabeça erguida. Fiz o melhor que eu pude. Fiz tudo que eu podia? Não. Mas eu fiz o melhor dentro do meu estágio evolutivo, né? E aí Deus geralmente coloca 1 ou 2 aqui na Terra afins para que possam aguentar os desafios com os demais. E isso prova o quê? O amor de Deus para a gente. Porque se colocar só causa e efeito, aí o desafio é potência máxima, né? Então, aqui na Terra, apesar de ser muito raro, famílias afins, todos os elementos, progenitores e a cria, todos ali, né? Com afinidade espiritual, é muito raro. É muito raro. Existe, mas é muito raro. A grande maioria de nós estamos dentro do causa e efeito
E por bondade divina, para que possa ter sucesso aquele núcleo familiar, Deus envia um ou dois que são espíritos afins, para amortecer esses desafios da convivência. Porque com quem que eu vou conviver, amor? Vou conviver com os desafios, vou conviver com as pendências aqui. Né? E às vezes eu não fiz maldade, mas às vezes eu traí a confiança, né? Às vezes eu me comprometi, não cumpri. Às vezes, bom, é o mundo das vezes, né? Próximo, por favor, Gustavo. Isso. Então, gente, para isso nós temos, na espiritualidade, planejamento reencarnatório. Conceição, todo espírito que reencarna aqui na Terra, numa família, por mais complexa que seja a família, a formação daquela família, né? Passa por planejamento reencarnatório? Sim. Todos que reencarnam aqui na Terra participam desse planejamento? Não. São exceções das exceções. Por quê? Porque para você que vai... Vamos supor que todos nós estamos numa colônia espiritual. Conseguimos, gente. Chegamos, né, Estelinha? Numa colônia espiritual. Trancos e barrancos, mas a gente chegou. Atravessou a região umbralina, como no livro Voltei. Vocês têm que ler, pequenininho, do irmão Jacob, tem para download na internet, psicografia do Chico, que ele vai, né, vai ser levado para uma colônia espiritual muito boa, por sinal, gente, elite espiritual. Passa pela zona do umbral e titubeia. Né? E ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ajudou até a federação que a gente tem hoje, ou seja, não era qualquer pessoa que estava ali, né? Imagina nós, mas conseguiu. Chegamos, né? Todos nós temos condição de participar do planejamento da nossa própria reencarnação? Não necessariamente. Por quê? Porque não vai conseguir deixar o coração na criogenia. Sabe o que falou em microscópio fluorescência, gente? Agora estou jogando física aqui, química, né? Não deixou o coração do lado. Porque na hora que você vai participar de um planejamento desse, o André Luiz comenta isso no próprio Nosso Lar, já, ele começa já a comentar, que são mapas e mapas e mapas e mapas, gente. Tem não toda... Não é de cartografia, gente, tem que ver toda a questão física, DNA, para resgate de causa e efeito, da doença, propensão à doença tal, propensão à doença tal. É muito complexo daqui, né? Então, ali você não pode ir com o coração, você tem que ir com o quê? Com a razão. É com a razão. E alguns de nós podemos ter participado? Podemos sim, por que não? Alguns de nós podemos ter participado. E provavelmente, a gente sempre lembra isso, provavelmente, quando a gente participou, eles chegaram para a gente e falaram, olha, minha filha, seguinte, o mapa seu é esse aqui. Aí você começa a analisar, nossa, mas fulano, meu Deus, Cicrano vai ser meu irmão, meu Jesus, vai ser muito desafio, não sei o quê, meu pai isso, não sei o quê, né? E aí, na hora, os espíritos falam, mas você não quer? Não, quero. Nossa, vou dar conta, vou fazer tudo, vai ser uma família modelo, assim, a ser estudada pela psiquiatria, pela psicologia e as demais áreas, né? Meu Deus, eu aguento. Aí reencarna, né? E aí começa, queria nascer na família do Bruno, não queria nascer na minha família, né? Você esquece tudinho, né? Que você, na hora, você bancou, claro, cheio de espíritos de mais escola do que a gente vai falar o quê? Ah, não quero. Não adianta também a gente falar, porque não vai rolar, né? Mas a gente rapidamente esquece. Então, gente, usando a lógica e a razão, a gente vê o seguinte, não é por acaso. Esqueçam acaso. Ai, não sei como eu vim parar. Né? Espírita, pessoa espírita, já estudou, já tem conhecimento, já estudou o livro dos Espíritos. Não sei por que eu nasci nessa família. Gente, pega um espelho. Faz a pergunta, né? Eu prefiro nem olhar para o espelho, né? Eu já assumi, né? Então, gente, nós não estamos ali por acaso.
Foi tudo racionalizado, pensado nos mínimos detalhes. Então, em primeiro lugar, por maiores que seja o seu desafio em família, já ajoelha perante a Deus e agradeça. Agradeça porque quem organizou, quem coordenou aquele planejamento encarnatório são espíritos da luz, são espíritos que trabalham em nome de Deus, sobre a coordenação maior de Jesus de Nazaré. Então, a família que nós temos, por maiores que sejam os desafios, gente, e eu também sei que é difícil, todos nós aqui sabemos, são muitos desafios, causa e efeito, gente, né? Mas, graças a Deus, nascemos naquela família, né? E aí, a partir do momento que a gente entende que estamos ali, ó, vai estreitando, ó, dentro de uma casinha, né? Espíritos que estão ali, na sua grande maioria, pela lei de causa e efeito. Então, desafetos, desavenças do passado, todos ali, ó, apertadinho dentro de casa, entre quatro paredes, como a gente costuma dizer, mesmo que tenha um quintal, né? Em certos momentos, está todo mundo entulhado ali. Gente, é óbvio que vamos ter faíscas, é óbvio que vamos ter luta, é óbvio que vamos ter desafios. E os desafios são enormes, enormes, porque nós vamos estar ali no dia a dia com nossos desafetos. Ah, tudo desafeto meu, Conceição. Meus irmãos são desafeto, o pai que deu espermatozoide é desafeto, a mãe que deu... Não é assim que a gente faz? Tudo, só eu não sou. Né? Só eu... Gente, quem pensa assim, cuidado. Eu acho que você que deve ser o desafeto ali dentro. Você deve ser o único de prova e expiação ali. O resto tudo é afinidade, não é causa e efeito. Causa e efeito é só você, né? Não, gente, não. Porque do mesmo jeito que eu acho isso, eles também acham isso de mim. Nossa, a Conceição é a única que não fita, né? Em inglês é fit, né? Não se ajusta aqui na família. Ela é diferente de todos nós, já repararam, né? A pessoa ainda dá de ombro para falar do... Então, do mesmo jeito que a gente acha isso, os outros elementos da nossa família também falam isso. Então, fundamental, por isso que a gente falou, vamos usar a lógica e a razão, fundamental entender como que formou aquela família. Por que você está naquela família? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para ser testados. Nós estamos aqui para ser provados, testados e expiar, ou seja, pagar. Para que a nossa consciência se limpe e a nossa luz venha à tona. Pagar quem? Eu vou pagar a Deus? Pagar o meu mentor? Vou pagar meu anjo? Não. Pagar a sua própria consciência, para você limpar a sua consciência. Limpar de quê? Dos delitos de outras vidas, causa e efeito. Então, é natural que aconteçam os desafios de convivência. E a grande questão é como administrar os desafios de convivência. Bom, para nós que já estamos aqui, usando a lógica e a razão, e já entendemos, o nosso olhar tem que ser diferente. Diferente significa o quê, Conceição? Sim. Como disse Jesus, se derem um tapa na tua face, vira outra. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas nós podemos fazer isso. Nós podemos. Como que nós podemos? Nós podemos nos posicionar. Então, muitas vezes, você vê algo que não está legal na sua família. Estou dando um exemplo. Você vai, conversa com as pessoas da família que estão envolvidas naquela coisa que não é legal e se coloca. E, às vezes, eles não vão gostar, vão dar um tapa no nosso rosto. Vão dizer para você, quem é você? Não se mete, você não sabe, etc, etc. Tá bom, você levou um tapa, dá o outro. O que significa dar o outro? No dia seguinte, no aniversário daquele irmão que falou aquilo para você, não, você não precisa de ir no aniversário dele. Você pode até ficar um tempo afastada dele, sem falar dele, mas deixe ele saber que a hora que ele precisa, ele pode ligar para você.
A qualquer dia, a qualquer hora, você larga tudo e você vai ajudar. Isso é dar outra face, gente. Porque família não é só para festa, pelo contrário. Se eu não gosto de festa, eu não sou obrigada a ir à festa da minha família. Mas na hora que a minha família está passando uma dificuldade, aí é que eu tenho que estar. Isso, para mim, é que eu tenho que fazer presente. Porque a gente, às vezes, vê núcleos familiares que é só família, só se encontram nas festas, mas um não sabe da dor do outro. Isso não é família. Agora, se você gosta de festa, ótimo, vá, participe e dê apoio a hora que precise. Porque o fundamental a gente também entender, gente, que chega um certo momento da nossa vida, já na vida adulta, nós também vamos fazer as nossas famílias. Nós vamos criar, não é? A gente sai de casa e vai criar o nosso nicho, o nosso novo... a nova gaiolinha de desafios, né? Tem aqui meu pai, minha mãe, ou o que seja, dependendo da formação, pai, mãe, ou avó, quem criou a família ali, e a gente sai adulto, vai criar nosso núcleo familiar, não é? Então, o importante é que eu, saindo e criando o meu núcleo, aquele núcleo anterior jamais duvide que eu continuo com eles. Na alegria, na tristeza ou na dor. Às vezes, minha forma de ver a vida é muito diferente de pessoas da minha família. Mas isso não importa. Isso não importa. A gente não tem que querer fazer o outro engolir o que eu acho que é melhor, a forma de viver. Mas eu tenho que deixar que o outro saiba o que eu penso da forma dele viver. Eu falo uma vez, 2, 3, parou. A pessoa já sabe como você pensa. Ah, não vou falar porque meu irmão tem esse gênio, né? Que de gênio não tem nada, né, gente? É antigênio, né? As pessoas têm uns ataques de fúria e tal, né? Meu irmão é muito genioso, então não vou chamar a atenção dele, ou não vou fazer ele ver que não é bem por aí. Não, gente. Não. Isso é ser omisso. Eu não vou estar ajudando a resolver os desafios da vida do meu irmão. E ele não é meu irmão por acaso. Se eu estou ali, tem alguma razão de ser. Então, eu chego para o meu irmão de uma forma educada, gentil, ou que seja do meu filho, ou do meu companheiro, ou da minha companheira, que seja, e me coloco. E se eu levar um tapa, tudo bem. Eu só deixo a pessoa, ao falar com a pessoa, ela vai entender o seguinte, eu me importo com ela. Mas, naquele momento, pode ser que a pessoa não entenda que eu quero o melhor para ele. Mas eu me posicionei. Eu peguei o desafio, fui lá e tentei destrinchar aquele desafio ali. E aí, se ele não quiser, vou para minha casa, ou se eu moro junto, fico na minha, mas ele sabe que eu estou sempre ali. E no momento da dor, ele sabe que ele pode me ligar. Ou eu deixo ele saber que eu posso ligar para ele, né? Então, a primeira coisa é a gente se posicionar e não ficar botando viseira e fingindo que a gente não viu. Por quê? Porque nós já temos esse mínimo entendimento, gente, de que nós não estamos ali por acaso. Eu tenho um papel ali a cumprir. A verdade, gente, é que dentro do lar, todos são missionários. Todos temos uma missão dentro daquela família. Ah, minha missão é ganhar o prêmio Nobel. Não. Antes de ganhar um prêmio Nobel, sua missão começa dentro do lar. Por isso, os Espíritos nos dizem, a verdadeira caridade começa dentro de casa. Não adianta eu ir lá para a mansão dos idosos, ficar lá, largar tudo e não fazer dentro da minha própria casa. Dentro da família, eu tenho missão. Todos que estão numa família são missionários. Com quem? Para com aquela família. Para com aquela família. Vocês podem ver pais conscientes, pais, mães conscientes, famílias conscientes, que muitas vezes deixam de ter as coisas para investir num filho. Isso é uma missão.
E que missão! Você batalhou, você arranjou seu emprego, você tem seu dinheiro e você não pode ter. Por que você não pode ter? Você tem um filho. Você tem um compromisso com aquele ser que você colocou no mundo. Não adianta. Vou para a Europa esquecer da vida. Não vai. Você vai para a Europa, não vai esquecer, porque a vida vai continuar te cobrando. Pode não te cobrar agora, em algum momento vai vir a cobrança. E, às vezes, a notinha que vem lá é alta. O cartão de crédito junto a Deus. Né? É bem alta. Então, pais, né? Fazer o melhor que está a seu alcance. O pai, a mãe, os progenitores, pai, mãe, dependendo da composição da família, não estão ali, gente, só para ser amigo de um filho. Ele não é, ele é um espírito que veio nas tuas mãos, foi escolhido você, o teu óvulo, o teu espermatozoide, foi escolhido você para acolher aquele ser. Então, por mais difícil que aquele ser seja, e muitas vezes vai ser, porque é causa e efeito, gente. Não é à toa que você acolheu no seu lar, no seu seio, na sua família, aquele serzinho, né? Então, por mais difícil que seja, o que é fundamental? Saber que você quer o bem dele. E deixa ele reclamar de você. Deixa ele falar que você... Eu cansei, eu tenho 2 filhos. Um deles está aqui hoje, o Gustavo. Eu cansei de ouvir meus filhos falar que eu era bruxa. Eu falava, sou mesmo, filho. Já fui em outras vidas bruxa. E foi ótimo, não sei o que. Ainda brincava, sabe? Zoava os meus filhos. Importa se ele me chamou de bruxo ou não. Importa que ele está aqui hoje. Importa que ele é um espírito que está buscando ser melhor. Então, para mim, tanto faz se vai me chamar de bruxa, mas eu vou me colocar. Já casou. Gustavo não é mais problema meu. Gustavo vai continuar sendo problema meu. Eu vou desencarnar, Gustavo vai continuar sendo problema meu. Porque não foi à toa que fez essa ligação. Vai demorar um bom tempo para, né, Gustavo, a gente, cada um, buscar a sua tribo, né? Mas, por enquanto, e durante muitos milênios ainda, nós vamos estar juntos. Então, gente, só porque saiu de casa não é mais problema meu, continua sendo problema. Eu sinto muito, gente, porque aquele fenômeno que a gente vê ali, da própria ovulação, da própria fecundação, aquilo ali é sublime, não é por acaso. Né? Não é por acaso. E por que toda família tem desafio? Me expliquem, vamos usar de novo a lógica. Por que toda família tem desafio? Não, porque a família do Bruno é melhor, mas vai viver na família do Bruno para você ver. De fora, a família do Bruno é melhor, mas vai viver. Você vai ver que não é esse mar de rosa, não, amor. Né? Então, assim, é desafio diário. E isso, gente... passando um lado otimista, isso é maravilhoso, porque quando você consegue algum sucesso nesses desafios, gente, a alegria interna é um negócio assim que não tem preço. Para lá, né? A alegria interna é um negócio que não tem preço. Por exemplo, eu ver o Gustavo aqui hoje me traz uma alegria, sabe? A minha consciência não fica totalmente tranquila, porque eu sou uma devedora, mas compara com o Gustavo, me dá tranquilidade de saber que eu estou deixando aqui na Terra, né, uma pessoa com certeza mais consciente do que quando reencarnou, que me chamava de bruxa, hoje me chama de fada. Então, olha o avanço. Então, assim, foi um avanço. Olha que bênção, gente. Olha que coisa linda. Conceição, meu pai desencarnou e nós tínhamos tantos embates, tantos desafios. Minha mãe desencarnou, um irmão partiu e eram tantas pontas. Ou minha madrasta, ou meu padrasto, e foram tantas pontas soltas, tanta mágoa. Gente, pede perdão a Deus se você fez algo contra aquela pessoa ou não tinha o conhecimento, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Nós hoje já saímos daqui com outra responsabilidade. A questão que até anotei aqui, que a Deise leu, a questão da mágoa.
a mágoa em família, isso adoece. São famílias doentes por causa da mágoa. Então, vamos buscar enquanto a gente... Se a pessoa já desencarnou, voltando, se a pessoa já desencarnou, pede a Deus. Diz, Deus, desculpa, eu não consegui reverter. Aí ora por aquela pessoa, entrega a ela a falange de Maria, entrega a ela a Jesus, e que ela seja muito feliz. E se essa pessoa estiver encarnada e não quiser contato com você, faça a mesma coisa. Eu hoje estava num hospital e ouvi uma enfermeira falando para uma paciente que realmente fiquei encantada. Ela é extremamente católica, muito temente a Maria, ora todos os dias, 5 horas da tarde, uma corrente de oração enorme para a gente, tudo em quanto é lugar. Um trabalho muito parecido com o nosso aqui da Casa da Prece, né, Chico Xavier? Mas ela é muito católica. E ela estava falando exatamente isso, né? Que não importa o que você pensa, não importa se você é Flamengo ou Vasco, não importa se você politicamente é A ou B, não importa, porque ela estava falando da influência política na tentativa de eleger um papa. E ela, uma técnica em enfermagem, ela nem o nível superior ela tem, mas de uma inteligência espiritual, ela falou, religião não se mistura com nada. Religião não tem time, religião não tem cara, religião não tem lado político. Aí ela falou, o que nós temos que fazer é nos amar a todos. Então, é a mesma coisa que ela falou, vamos pegar para dentro das nossas famílias. Não importa se a pessoa não vou com a cara, vai com a cara, né? Porque a gente também não é fácil. Vou com a cara, eu vou com a cara dessa minha irmã, com essa daqui eu já não me dou bem. Não importa. Né? Se é desafeto e não conseguem nem se aproximar, ora, diariamente, qualquer horário do dia, se quiser ser às 6 da tarde, não importa o horário, né? Até porque o nosso planeta, dependendo de onde você está, tem diversos horários. Né? Então, está orando 24 horas por dia, tem gente orando no planeta para a falange de Maria, por exemplo. Né? Ora, pede perdão a Deus, pede perdão àquela pessoa, e peça a Deus que seja muito feliz. Toda vez que aquele desafeto familiar vier à tua mente, você, sabe, como se fosse um vômito, aquela sensação desagradável, entrega a Deus. Pede a Jesus que ela seja muito feliz. Porque quanto melhor ela estiver, menos ela vai lembrar de você. Já pararam para pensar nisso? Tem uma oração, se não me engano, começou no Havaí, que durante uns 2 anos, uma pessoa aqui da equipe da casa que me falou a primeira vez, e eu fiz durante uns 2 anos, o Ho'oponopono. É uma oração fantástica de pedido de perdão a quem quer que a gente tenha magoado. E a gente sabe que a mágoa dentro do seio familiar é um dos maiores desafios. Ah, porque eu falei com ela quando ela era criança, desde criança, me dediquei, dei a minha vida, e agora, olha só, né? Me virou a cara, saiu, não quer saber, não pergunta de mim, aí começa aquela mágoa, ou um irmão com o outro, porque um conseguiu o que você queria, você não conseguiu, muitas vezes até por questões financeiras, né? Fica aquela mágoa toda. Então, procurem, quem estiver passando por essas situações agora de mágoa, de não perdão, procurem essa oração, muito bom, sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. É fantástico, aquilo vai limpando a nossa consciência. E nós vamos passando cada vez mais a ver que aqueles que convivem conosco são frágeis, assim como nós somos, gente. Eu tenho as minhas fragilidades. Como é que eu quero que o Gustavo não tenha as dele? Ele tem as fragilidades dele. Se ele não tivesse, ele não estaria aqui na Terra. Ele não reencarnaria num planeta desse estágio, desse nível. Né? Estaria num planeta mais avançado. Então, ele tem as dificuldades dele. Então, também vamos abrir os olhos para a dificuldade do outro. Né? Cada um de nós interpreta as situações da vida com os nossos olhos espirituais. A cena pode ser a mesma. Eu vou ver de um jeito, Cíntia vai ver de outro. Porque eu não vou ver com o olho da carne, eu vou ver com o olho
da emoção, do sentimento, que é o olho da alma. E a Cíntia também vai ver com o olho da alma. E a minha experiência de vida milenar, de todas as reencarnações, todas as experiências que eu já tive, é uma. A da Cíntia é outra. Eu e ela podemos ter tido várias encarnações juntas, mas certamente as experiências dela são delas, as minhas são minhas, são diferentes. Então, também procurar entender isso, né? E o mais importante que eu acho é isso, nós já temos o entendimento mínimo. Então, Conceição, tudo que eu falo na minha família, eu que estou certa, né? Está todo mundo errado, você está dizendo que eu tenho mais conhecimento. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que a gente tem mais responsabilidade de olhar para os desafios dentro da família e com um olho diferente da média, cientes da reencarnação, cientes da causa e efeito, cientes de que podemos estar numa família em que todos ali somos recém-inimigos. E Deus está tentando fazer com que a gente deixe a inimizade e passe a se ver como irmãos. Não irmãos da terra, mas respeitando um ao outro. Então, essa é a nossa responsabilidade. Não é eu chegar na família hoje e dizer, a Conceição falou lá hoje na casa da Prece Chico Xavier, ainda leva o nome de Chico, né? Coitado, que eu sei mais. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o nosso entendimento passa a ser diferenciado, gente. E aí, nós temos a obrigação de ver os desafios da convivência e enfrentar os desafios da convivência de uma forma diferenciada da média encarnada. Minha amiga disse para eu fazer isso, fulano aquilo. Não, eu vou parar. Vou usar minha lógica e minha razão, vou pedir a intuição de Jesus, dos bons espíritos amigos, do meu espírito anjo guardião, para aí eu tomar atitude. Mas a atitude tem que ser sempre visando o quê? O bem. Por quê? Porque aquele desafio é resultado de lei de causa e efeito. É resultado de algum mal ou algum equívoco que eu cometi para aqueles que são meus desafetos, dentro da família. E, geralmente, dentro da família, os desafios não são dessa encarnação. Porque, às vezes, você vai para um trabalho, né, na sua área profissional, e vão ter desafios ali, vão ter desafetos, mas muitos são ocasionais. Não é uma coisa reencarnatória preparada. A família é. Até pode no profissional também, né? Já ter sido programado para se trabalhar com fulaninho e cicraninho. Mas se é ou não saber, mas a família com certeza. Então, vamos mudar a forma de encarar. Então, não temos problema na família, porque a família não é problema. A família é solução. Solução de quê? Resgate. Resgate espiritual, amadurecimento espiritual. Então, é o contrário, a família não é problema, é desafio. Olha que beleza! Nós temos desafios, nós estamos sendo desafiados. E eles também, os que convivem conosco, a nossa família. É desafio. Desafiando a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa olhar de resiliência, de saber calar, de saber apanhar numa face, continuar do lado da pessoa firme e forte, de não ficar jogando na cara da pessoa tudo que você já fez por ela, que você não fez por acaso. Muitas vezes, à noite, você foi dormir dizendo, amanhã também vai ver só. Não vou ajudar e acabou e ponto final. E no dia seguinte, você acorda pianinho, né? Igual o cachorrinho que fez besteira, volta caladinho, vai lá e ajuda. Por que você mudou de ideia só dormindo? Só o sono? Que beleza! Nossa, se sono curasse os nossos problemas, né? Nossa, a gente ia viver dormindo, não acordava mais, né? Não. É porque provavelmente a espiritualidade pegou você, os desafetos da família, botou todo mundo na salinha, igual salinha de escola, botou todo mundo ali, pega seu banquinho, saia de mansinho,
botou todo mundo sentadinho e falou, olha só, gente. E a gente levou aquele sabãozinho, mas com entendimento, porque aqueles bons mentores daquela família, os Espíritos Santos Guardião, daquele núcleo familiar, sua mãe, etc., etc., estão todos ali, faz com que você entenda que não é pelo caminho que você estava querendo tomar que você vai resolver aquele desafio. E aí você acorda, a gente até brinca dizendo com o rabinho entre as pernas, né? Muda totalmente, radicalmente. Aí outras pessoas falam, nossa, mas você disse que ia fazer isso. Não, agora eu não vou fazer aquilo. É o que isso, gente? O poder de estar em sintonia com a espiritualidade amiga. Como que eu fico em sintonia com a espiritualidade amiga? Orando, gente. Vamos pedir ao nosso Espírito Anjo Guardião, vamos pedir a Jesus, vamos pedir a Maria que peça a Jesus, que Chico disse que mais rápido um pedido de Maria atendido do que o nosso. Então, vamos usar Maria de intermediária. Né? Chico falava que os espíritos pedem pouco a Maria. Né? E pedindo a Maria, seu pedido, rapidamente Jesus já vai atender, porque é Maria que está pedindo. Então, vamos pedir aos bons espíritos. Todo núcleo familiar tem espíritos protetores. Tem aqueles desencarnados que não vieram, mas que participaram desse planejamento reencarnatório e estão trabalhando para que essa reencarnação seja sucesso. Sucesso para quem? Para mim não, para todo aquele núcleo familiar. Tá bom, gente? Então vamos aproveitar o mês de maio. Mês de maio aqui na casa vai ser o assunto todo em cima de família, para a gente refletir e mudar o nosso olhar. Tá? E a começar que não temos problema. Então, quem vier para atendimento fraterno da casa, não venha com problema familiar, venha com desafios familiares. Mandar nome para a oração, coloca. Tenho muitos desafios. Meu irmão é problema. Não, meu irmão não tem problema. Meu irmão está enfrentando um desafio na vida dele. Vamos mudar. Inclusive, se for dependência química, se for álcool, se for uma doença física, uma depressão. Não é problema. Depressão é desafio, problema físico, tudo é desafio. Por quê? Para a gente lutar e sair vitorioso. Né? Boa noite.